Lula fez um discurso nos BRICS que eu considerei muito forte. Ele disse que com 77 anos ele renasceu para a política. E ele está completamente certo, na minha opinião. Porque com quase 80 anos, Lula atingiu o ápice, o auge da sua trajetória política, porque ele está perto de conseguir, junto com Haddad, algo que parecia impossível. A taxação de fundos offshore, algo importantíssimo que estava travado, mas com a capacidade política de Lula e Haddad, essa pauta vai ser destravada e poderá ser aprovada. A maior conquista de Lula até o momento no seu terceiro mandato. E você vai colocar aqui nos comentários qual foi a maior conquista de Lula no terceiro mandato até agora. E mais ainda, Lula renasceu para a política, você concorda com ele? Você concorda comigo que ele está no ápice da política? O que você tem achado desse governo Lula 3? Deixa o seu like se você curtiu essa notícia da taxação das offshore e se inscreva no canal. O Lula, ele fez esse discurso nos BRICS num momento muito interessante, porque ele já tinha feito outros discursos muito fortes, mas esse trecho que ele fala que ele renasceu para a política foi muito emblemático. Ele disse que ele chegou aos 77 anos e faltam mais 33, né, para ele conseguir chegar, não, 33 não, 40 anos, né? 43 para ele chegar até os 120 anos que ele havia prometido. E ele, não sei se vai chegar aos 120 anos, mas ele conseguiu fazer algo que parecia impossível. A maior conquista de Lula até o momento do governo Lula 3, que é a taxação das offshore. Algo que estava tendo atrito entre o Arthur Lira e o Fernando Haddad. Porque o Lira não queria que houvesse a votação da tributação das offshore, mas agora ele conseguiu. O que é a tributação de offshore? São aquelas empresas em paraísos fiscais, como Paulo Guedes tinha. Havia um problema, Lira não queria votar, o Haddad queria, isso é importante para o funcionamento do arcabouço fiscal, mas ao que tudo indica, foi tudo destravado. Contanto que o Ministério da Fazenda, nas palavras de Arthur Lira, cumpra aquilo que prometeu, que a taxação não aconteça em cima dos ganhos de variação cambial, flutuações do dólar. E assim, é um pedido do Arthur Lira extremamente exequível. Aí você vai falar, mas vai cair a arrecadação, não vai ser igual. Mas tudo bem, porque esse governo Lula é um governo de coalizão. É um governo que não é nem tanto aos projetos à esquerda e também nem tanto à direita. O pessoal reclamou do arcabouço fiscal da Haddad, o pessoal mais à esquerda, mas foi o que era possível. Se não houvesse essa conciliação, não seria possível fazer o arcabouço fiscal. Isso mostra também que essa aposta do Lula na política, na negociação, vamos sentar, vamos negociar, vamos conversar, vamos bater papo, funciona, mostrando que eu e o Glauber Braga estávamos errados na votação do arcabouço fiscal, não, da reforma tributária. Porque a reforma tributária não foi uma reforma tão à esquerda, porque vários pontos foram retirados da reforma tributária, justamente a taxação de offshore, a progressividade do imposto de renda e também a progressividade da carga tributária. O Glauber reclamou, eu também reclamei, mas se não houvesse essa fragmentação ou essa segmentação, a reforma tributária não seria aprovada. E ela foi algo que estava sendo discutido há quase 40 anos. Por isso, pessoal, que a aprovação do Lula está alta, porque ele aposta na política, ele aposta na negociação e ele tem feito grandes conquistas na negociação, como o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Foi aprovada a MP do salário mínimo, que aumenta o salário mínimo, mas isso é um pormenor, porque o ganho principal foi a isenção para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Isso é fundamental para desonerar a tributação em cima da população mais pobre, porque Lula acredita que essas pessoas com mais dinheiro na mão, elas poderão aumentar o consumo. E o Lula acredita de fato que a melhora na economia acontece pelo aumento do consumo da população mais pobre. Então esse aumento de consumo vai forçar os empresários a contratarem mais pessoas, aumentando assim a taxa de emprego, aumentando o consumo, criando assim um progresso positivo, óbvio, né? Desculpe a redundância, para aumentar a quantidade de emprego, melhorando a economia e reduzindo também a desigualdade social. O que Lula fez com a isenção do imposto de renda e mais ainda com a tributação das offshore é uma grande conquista, um avanço social imenso. E por quê? Porque essa redução da arrecadação que nós teríamos com a redução, com a expansão da alíquota do imposto de renda, tende a ser compensado
pela tributação nas offshore. Ou seja, as pessoas que ganham menos vão pagar menos impostos e as pessoas que ganham mais vão pagar mais impostos. Segundo informações da CNN Brasil, a taxação de offshore tende a dar uma arrecadação ao governo federal de 10 bilhões ao ano, compensando as perdas com a isenção do imposto de renda. É uma política de esquerda, é uma política adequada, é uma política social muito, mas muito importante, que melhora a justiça social. Porque o Lula, pessoal, o lance dele nesse Lula 3 é justamente reduzir a desigualdade social. Ele pode perder um pouquinho aqui no arcabouço fiscal, ele pode ceder para o Centrão, um ministério aqui, um ministério acolá, ele não se importa com isso. Contanto que nesse governo Lula 3 ele consiga reduzir a desigualdade social. Esse é o grande mote, o grande objetivo do Lula. E sem o arcabouço fiscal, sem essas combinações de fatores, não vai ser possível. Não vai ser possível. O governo Lula depende muito do aumento da arrecadação, porque o arcabouço fiscal só vai permitir gastos se o governo arrecadar mais. E programas de aceleração do crescimento como o PAC dependem dessa arrecadação. Por isso que o arcabouço fiscal foi fácil de ser aprovado. Todo mundo queria substituir o teto de gastos. Mas a taxação de grandes fortunas, a taxação de offshores, o aumento da progressividade tributária, isso era muito difícil e Haddad e Lula parece que estão começando a conseguir destravar esses nós. E aí eu tenho que ver o colunista da Globo, o Bernardo Melo Franco, falar que o Lula entregar o ministério para o André Fufuca, o Fufuquinha, é uma mostra que a chantagem do Arthur Lira dá certo? Faça-me o favor. Faça-me o favor. O Bernardo, ele quer fazer parecer que o Lula tá na mão do Arthur Lira. E não é. Não é. Porque o Lula entrega o ministério ao Fufuca como se não houvesse contrapartida. E claro que tem contrapartida. Mas o Congresso fica barrando as votações do Lula. Mas tá aprovando todas. Tá aprovando todas. Isso é política. O jogo é jogado. É negociado. Tem que ser no gogó, tem que ser na saliva, senão não vai querer fazer igual o Bolsonaro, que terceiriza para a Câmara dos Deputados, causando uma distorção entre os poderes da República. Não é assim que as coisas funcionam. Lula aposta na política, ele fez a aposta correta, tem uma capacidade para fazer isso, porque Dilma não tinha, Bolsonaro tinha, e o Michel Temer era aquela coisa. Mas o Lula tem, ele consegue, ele é sedutor. E achar que Arthur Lira manda no Lula é uma análise extremamente equivocada. Porque quem manda no Lira é o Lula. O Arthur Lira depende do Lula. O Lula tem a caneta. O Lira não tem nada depois de 2025. E ele vai perder a sucessão na Câmara dos Deputados. Se o Lira não tiver o apoio do Lula, ele não vira ministro no lugar do Fufuca. Mas ele vai pegar o Ministério do Desenvolvimento Social. Que pegue. Mas tá entregando, tá fazendo tomar lá da cá. Isso é política. Mas pode ser que eles fiquem com o Bolsa Família, o que não vai acontecer. Mas pega o Bolsa Família. Se a progressividade tributária for aprovada como o Lula quer, o Bolsa Família vai ser um negócio irrisório. Irrisório. Mas como você tá falando que o Bolsa Família vai ser? Vai. Porque a transformação social que a progressividade tributária inicia no país, ela é muito grande. Entretanto, nem tudo são flores. E aí nós precisamos voltar a comentar sobre os riscos e os perigos de Fernando Haddad. Porque o site Poder 360 fez um texto já começando a queimação de barra do Haddad. E é óbvio que isso iria acabar acontecendo. Haveria uma reação da Faria Lima, porque o Haddad começa a entrar numa seara de taxação dos super ricos, e claro que os super ricos não vão querer ter o seu patrimônio taxado. Então eles fazem uma reação, montam as suas trincheiras contra o Haddad, começando aquela história toda que o Haddad é um tributador, que o Haddad é um taxador, é um criador de impostos. O que não é verdade. Agora, nesse momento, com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, precisa proteger e blindar o Haddad de todas as formas. Porque se o Haddad cair, ele é um ministro super importante, junto com a Tebet e junto com o Alckmin. Mas se o Haddad cair, não cair do fato dele sair do governo, mas cair a reputação, Lula vai ter sérios problemas. É um governo que tem tudo para dar certo, mas sempre vai ser levado no limite. É no limiar, como tem sido as negociações. Mas Lula tá no auge da sua trajetória política e ele tem tudo para fazer dar certo. Assim como Haddad, que encontrou a sua vocação. Porque Haddad, como ministro da Fazenda, ele tá demais.
Não sou eu somente que estou vendo isso. O poder de conciliação do Haddad, com aquele charme espanhol dele, porque ele tem uma cara de espanhol de Antônio Bandeiras, também é muito sedutor.